E agora, pessoal, não sei dessas pessoas que estão na sala, quantos estavam a semana passada. Semana passada a gente estava falando e de repente eu falei pra caramba e vi que eu estava sozinho, caiu a internet. E aí eu fiquei preocupado, né? A gente tenta colocar uma banda extremamente larga, que não significa muita coisa no Brasil, né? Mas a gente tenta colocar um negócio legal de 30 mega, piriri, pororó, e eu fui lá e liguei pro meu padre, pastor, bombeiro, médico, advogado, que é o Alan. Falei, Alan, misericórdia, aqui ferrou, caiu a internet, ele foi, Wagner, fica tranquilo que eu logo de todo mundo. Eu falei, menos mal, né? Então não foi um problema daqui, foi uma coisa que aconteceu. E aí, gente, nós recebemos muitos e-mails pedindo para que a gente fizesse aquela palestra que ficou incompleta. Então, hoje, nós vamos fazer aquela palestra que era da semana passada. Como se nós estivéssemos retardados em uma semana. Ó, retardado é legal, né, gente? Atrasados em uma semana, ok? Então, vamos lá. Eu também não sei, dessas mais de 210 pessoas, desses computadores que estão aí, quantos estavam na palestra, no treinamento, lá na apresentação, no show, tudo aquilo que nós tivemos no dia 19. Mas foi um momento único, ímpar. Só eu acredito muito em energia. A semântica, a nomenclatura aí não importa muito aí, tá bom, gente? Não vai fazer diferença a forma com que a gente vai falar. Aliás, eu quero até pedir uma permissão para vocês. Se em algum momento eu falar alguma coisa que não lhe agradou, que não fizer sentido para você, a única coisa que eu peço, troque as palavras, tá bom? Troque. Mas fica com a intenção positiva. O nosso intuito aqui realmente é levar uma palavra de ação para as pessoas que estão fazendo esse negócio. Eu sei também, gente, que tem muitos convidados na sala. Muitas pessoas que ainda não fazem parte da Boulevard. E para você que está me ouvindo e ainda não faz parte, hoje nós vamos falar sobre o medo. Não permita que esse medo tome conta da sua vida. Não permita que esse medo te impeça de entrar em ação, ok? A gente vai falar isso dessa uma hora que nós ficamos reunidos aqui. E voltando, gente, não sei quantos estavam lá no dia 19, mas o clima, a energia daquele momento foi mágico. A gente, quando vai uma apresentação dessa, a gente sempre procura dar o melhor. Então, nós nos preparamos, fazemos um monte de coisa. Só que o que nós vimos dessa vez, todas as pessoas que conversam aqui, compõem a diretoria, o que nós vimos dessa vez foi que a energia dos convidados, das pessoas que estavam indo ali, estava maravilhosa. Não estava aquele lance da desconfiança. O pessoal chegando e falando, o que será que vai acontecer? O que vamos vender? Tava show, gente. As pessoas se encantaram com banner, com vídeo, com palestrante, com banda, com produto, com tudo. E sabe o que é a melhor notícia ainda? A gente ainda nem começou. Imagina, gente, as coisas que vão se aperfeiçoando com o tempo. Imagina os palestrantes que vão se levantar dentro dessa empresa, porque esse é o meu papel aqui, gente. Nós sabemos, o Ronaldo Garcia ele tem um planejamento estratégico. Ele sabe onde nós estaremos no próximo ano, daqui 5 anos, 10, 15, ele sabe isso. E numa das primeiras conversas que nós tivemos foi que seria fisicamente impossível a gente dar palestra em todos os lugares, e tanto que nós vamos crescer. Então, uma das minhas tarefas, e essa é uma tarefa de curtíssimo prazo, gente, é pegar as pessoas que, claro, vai ter alguma regra aí de graduação, alguma coisa assim, mas as pessoas que querem fazer as apresentações e treinamentos, e nós teremos o nosso momento. Porque as palestras e treinamentos que nós teremos aqui, gente, principalmente as que eu fizer, não vão falar sobre produto, por exemplo. A empresa contrata perfumista, químico, não sei o quê, para falar sobre produto. Eu não vou falar muito sobre o plano de marketing, porque o seu líder, pode ter certeza, ele detona no plano de marketing. O que o Ronaldo Garcia pediu para mim e para a Andrea foi que nós falássemos de assuntos fora da Boulevard Monte, que nós falássemos com pessoas, que a gente falasse da importância do marketing pessoal, que nós falássemos sobre casais, sobre planejamento financeiro, gente, sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre oratória. É isso que nós vamos fazer. Então isso é muito legal porque, além de todos os diferenciais que a Boulevard Monte já tem, de produto, de plano, além de todos esses, ela colocou agora treinamentos que a gente não encontra aí fora. Porque quando a gente vai em treinamento, caso tenha alguém na sala que já fez outra empresa, sabe que os treinamentos que as outras empresas dão é para falar delas mesmas. É para falar dos produtos dela, para falar como convidar para o negócio delas e para por aí. Então aqui, o Ronaldo Garcia, ele falou que as pessoas têm que ter um crescimento pessoal. E esse é o nosso papel. Tá bom, gente? Então, olha só. Quando a gente vai para uma apresentação, para um treinamento, para uma palestra, nós nos preparamos muito e nós estávamos preparados, gente, não tenha dúvida disso. Estávamos preparados para dar o melhor ali. E nós recebemos o melhor. Ok, gente?
Nós vimos ali que as pessoas chegaram assim para se doar mesmo. E isso foi muito gostoso, isso foi maravilhoso. E agora vamos dar sequência aqui ao nosso treinamento, porque lá, naquele dia, gente, nós falamos sobre o medo. Nós falamos isso aqui no meu currículo, não precisa, está aqui porque era do slide. Nós falamos sobre o que o medo faz com as pessoas. Como as pessoas evitam de entrar em ação, gente, por causa do medo. Como o medo domina a mente de algumas pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui fazer uma palestra em Santos, eu contei isso lá e vou repetir aqui. E a menina tinha medo de voar, gente. Voar de avião. Ela morria de medo disso. O que é importante, assim, ó, dizer, eu voo bastante, tá bom, gente? A minha vida é essa, eu voo muito. E é normal, dentro da aeronave, a gente encontrar pessoas com medo. O medo é visível, dá para ver nos olhos da pessoa. É como se tivesse um neon na testa dela dizendo assim, eu estou com medo. É assim que funciona, ok? Beleza, é normal isso. Só que essa menina de Santos, ela morria de medo de voar e não voava. Diferente das pessoas que a gente vê no avião, que tem medo, mas voa. Essa menina não voava, a ponto de que ela ganhou uma passagem para Disney e não foi, porque tinha medo. E aí, gente, depois do treinamento, falando, muito trabalho que nós fizemos, nós temos um treinamento exclusivo para isso, é o treinamento do a quebra da madeira, tá bom? Que vocês terão esse treinamento também. Nós fizemos o treinamento, ela colocou na madeira ali que o medo dela era voar, ela quebrou a madeira, fizemos o treinamento e menos de um mês depois, essa menina foi para Paris e falou uns negócios lá legal, colocou até no Facebook. Eu não estou falando isso para vocês para falar assim, ó, o treinamento do Wagner Dias faz as pessoas não terem medo. Esqueçam isso, tá bom, gente? Se eu falasse isso, seria arrogância, prepotência e seria muito leviano da minha parte, porque não é isso que acontece. O que o nosso treinamento faz, gente, é falar o seguinte, existe um medo aqui, tá bom? Existe um perigo. O medo é imaginário. Só que o que você não pode fazer é deixar de viver por causa do seu medo. Encare-os. Isso a gente fala para todas as pessoas. Ela voou para Paris, gente, com medo, mas voou. E eu sei que às vezes a gente fala assim de alguns assuntos, uma menina anônima de Santos, mas eu fiz questão, gente, lembrando que não é um culto, eu não sou pastor, né? Quem dera, alguma coisa, não tenho essa habilidade, essa capacidade, não tenho. Mas de todos os livros que eu li, gente, a gente tem que ler bastante, nada se compara à Bíblia. Parênteses, não vou falar de religião, não quero induzir ninguém a nada, tá bom, gente? Então desencanem disso. Caso tenha alguém que se ofenda com isso, eu falo assim, olha, vamos olhar então como um conceito histórico, tá bom? O que eu vou contar agora. O que aconteceu, gente, quando os caras estavam lá no barco, e aí deu um problema danado no mar e não sei o que, estava revolto, e os pescadores, com medo, eles viram que Jesus estava andando sobre as águas. Tranquilo, Jesus andando sobre as águas, ok? Mas aí Pedro falou que queria ir também. Jesus falou, beleza, Pedro. Pessoal, lembra que esse é o Wagner narrando, tá bom? Não é o Cid Moreira. Beleza, Pedro, show de bola. Então vem, pode vir. E aí Pedro, sabe o que fez, gente? Saiu e andou. E olha que coisa. Só que aí, de repente, gente, eu gostaria de transferir toda essa minha crença. É impressionante que quando Pedro ficou com medo, ele começou a afundar. Então, olha só, esse é o nosso bate-papo de hoje, pessoal. É só para falar o que o medo faz com a gente. O medo faz com que a gente pare de olhar para o nosso objetivo. O medo faz com que a gente só olhe para o problema. O medo faz com que a gente afunde. Então, olha, pessoal, eu quero falar para todos os associados e distribuidores da Boulevard Monte e para os convidados que estão na sala. Para os convidados é o seguinte, você vai entrar nessa empresa. Pode ter certeza disso. Porque não dá mais para continuar fazendo do seu jeito. Essa é a realidade. Não quero ser duro, não quero ser grosso, quero ser sincero contigo. Há alguns anos eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, se você continuar a fazer o que sempre fez, você vai ter o que sempre teve. E isso não é verdade. A verdade é o seguinte, se você continuar a fazer o que você sempre fez, você vai ter cada vez menos. Então precisa mudar, tá bom? Então você que é convidado, está na sala, você vai entrar para essa empresa. E você vai ser muito bem tratado. Você vai ser muito bem reconhecido. Você vai ser muito bem treinado. E acreditem, muito bem remunerado, tá bom? Então pode ter certeza disso. E quando você for convidar as pessoas aí fora, o que eu quero que você lembre? Que as pessoas aí fora têm medo. E você vai encontrar dois tipos de medo nas pessoas. Primeiro, saiba disso, medo de ela entrar e não conseguir. Esse é o primeiro medo que a pessoa tem. Segundo medo, medo de ela não entrar e você conseguir. Elas vão morrer de medo disso. Imagina que você vai convidar um amigo seu, tá? Você está no mesmo nível social que seu amigo.
Vocês moram no mesmo bairro, de repente tem a mesma renda, uma vida igual, tá bom, gente? E você convida, cara, nós vamos detonar, tem uma empresa assim, que os produtos estão show, o preço é 1/4 dos outros importados que tem aí fora, a qualidade é melhor, vamos ganhar muita grana, vamos viver em abundância, vai ser show, vem! E o cara não entra. Vamos imaginar isso, que isso pode acontecer, tá bom, gente? O cara não entra. Aí, você, de repente, passa 6 meses e você troca de carro, quitado. Passa mais 6 meses, você ganha outro carro, quitado. E aí, de repente, o teu amigo não te vê no final de semana, e quando ele te encontra na outra semana, fala, onde você estava? Eu fui fazer um cruzeiro. Ai, um cruzeiro, caramba, você fez em 10 vezes sem juros pela CVC? E você vai olhar e falar, não, meu irmão, eu ganhei por mérito, porque eu conquistei dentro da Boulevard Monte. O cara vai começar a gente a se unhar, falando de Jesus. E sabe o que as pessoas pensam? Ao invés de ela falar assim, caramba, então também vou fazer, muitos ainda falam, ah, eu deveria ter entrado aquela hora. E elas fazem isso, gente, para justificar o fracasso delas. É mais fácil ela falar por aí, ah, eu não entrei na hora certa, do que falar, eu não sou ousado, eu não tenho sonhos, eu não sou corajoso a ponto de encarar os meus medos e ficar milionário nessa empresa. Então você vai encontrar esse tipo de pessoa, ok? E qual que é o nosso papel? Não é brigar, não é reclamar, não é ofender as pessoas, nada. É mostrar com exemplos que você está numa empresa séria e que nós vamos detonar. Então comece a falar isso para você. E agora o recado para quem já é distribuidor Boulevard Monte. Fale coisas positivas. Fale aquilo que você quer. Fale o que você vai viver. Se você tiver meta, eu vou dar um exemplo aqui, tá bom, gente? De repente, algumas pessoas falam, Wagner Dias, a minha meta é ser diamante. Eu sempre falo isso para as pessoas, beleza. Só que hoje nós vamos mudar, pessoal. Bom, vamos mudar. Já que é para ser diferente, sejamos diferentes na íntegra. Sua meta não vai mais ser diamante na Boulevard Monte. Desencana disso, tá bom, gente? Não tem essa meta. Diamante, Blue Diamond, Black Dark Crown, desencane disso. Quando a gente tem certeza absoluta que uma coisa vai acontecer, a gente não põe isso na meta. Eu nunca vi uma pessoa chegar e falar assim, caramba, minha meta é almoçar amanhã, minha meta é jantar, minha meta é respirar. Você tem certeza que isso vai acontecer? Então hoje, eu vou pedir para vocês, se alguém já tinha escrito ali as metas de curto, médio e longo prazo, se alguém já tinha feito o quadro dos sonhos e colado na geladeira, alguma coisa assim, mude isso. Você tem que ter certeza. Eu estou falando aqui, gente, na frente de um computador, ok? Eu tenho certeza que isso é um computador, ponto. Quando nós entramos no avião, a gente não pode chegar e falar assim, nossa, minha meta é chegar lá, vivo. Desencana! A gente nem pensa nisso. A gente entra no avião porque nós temos a certeza de que ele vai chegar onde nós estamos indo. Simples assim. Então, sua meta não deve mais ser diamante, Buda, esqueça isso. Qual a minha sugestão, tá bom, gente? Qual deve ser a sua meta? Se divertir no processo. De tudo que acontecer na nossa vida, de hoje até você conquistar o seu status de diamante, vamos nos divertir, gente. Vamos fazer isso. Eu vi o Alan Lima aqui pedindo para algumas pessoas não ficarem brigando, alguma coisa. O Alan sempre com sabedoria, falando do jeito certo, gente. Assim, eu não sei o que aconteceu porque eu não li, tá bom, gente? Mas se tem alguém na sala, desencana. Se for um prejuízo financeiro, desencana. Tem mais Deus para dar do que o bicho para tomar, tá bom? Desencana. Se foi alguém que te ofendeu, deixa a ofensa para lá, não traz a ofensa para você, que vai fazer mal para você. Desencana. Vamos começar, a gente tem certeza da nossa empresa, a gente não precisa provar para ninguém. Sabe, a gente compra um carro, a gente tem o nosso carro, a gente anda no carro, a gente não precisa mostrar nada para ninguém. Então vamos começar, gente, essa é a nossa meta, a se divertir. Nós vamos nos divertir no processo. Vamos fazer isso. Você vai convidar uma pessoa, independente, naquele momento que você está convidando a pessoa, chega ali, gente, com todo o teu entusiasmo, com toda a tua crença positiva, com toda a tua fé, com todo o teu otimismo, chega nessa pessoa e mostra isso. A resposta é dela, tá bom, gente? Você não precisa forçar a pessoa para nada. Eu vou mostrar aqui, nós teremos um treinamento de identificar a necessidade do nosso convidado, do nosso prospect, do nosso amigo, identificar a necessidade e fazer um convite baseado na necessidade dele. Porque nós não podemos nos esquecer de uma coisa, gente. As pessoas estão interessadas, em primeiro lugar, nelas. Então nós vamos convidar as pessoas, os nossos amigos, para satisfazer a necessidade deles. E nós teremos um treinamento muito em breve sobre isso, tá bom, gente? Mas hoje, independente da resposta do nosso amigo, independente se ele fala sim, vou fazer, não, não vou fazer, vou pensar. Independente disso, gente, vamos fazer daquele momento um momento mágico. Vamos nos divertir no processo. Porque quando a gente faz isso, gente, quando a gente não pensa em coisas ruins, em coisas negativas, a gente está falando para o nosso cérebro, putz, está show, está maravilhoso, eu vou viver uma vida em abundância. E aí o medo não aparece. Porque é justamente o medo que nos impede de vivermos a vida que merecemos viver. Tá bom, gente? Quanto mais coisas positivas falarmos, quanto mais nós sorrirmos, quanto mais você beijar, namorar com a sua esposa, com o seu marido,
melhor vai ser a sua vida e menos margem para o medo você terá, ok? Teu cérebro não vai permitir que o medo tome conta de você. Simples assim. Então guarde essa frase, gente. A gente tem que começar a falar, se é possível para alguém, é possível para mim. E aí você vai conquistar, ok? Nunca duvida disso. Pensa, se em algum momento você se pegar pensando coisas negativas, isso acontece, tá bom, gente? Porque a gente liga a TV, vê coisa negativa. Compra o jornal, vê coisa negativa. Liga a internet, vê coisa negativa. O negativo, ele vem sozinho. Mas quando você perceber que você se pegou pensando em coisas negativas, muda isso. Comece a pensar em coisas positivas. Fala coisas legais. E lembre-se do seguinte, se é possível para alguém, é possível para mim. Um dos livros mais vendidos do mundo chama Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Esse livro, gente, ele é um resumo de um livro bem grosso, bem maior, que chama A Lei do Triunfo, ok? Recentemente colocaram Quem Pensa e Enriquece, mas é o Pense e Enriqueça. E me chamou muita atenção a primeira vez que eu vi esse livro, e isso faz mais de 20 anos, gente. Era um livro que tinha a capinha amarela escrito em verde, é um livro bem antigo, mas tem novo já, tá? Me chamou a atenção que o título não era assim, olha, trabalhe e enriqueça. O título não era assim, olha, contate e enriqueça, convide e enriqueça. Não era esse o título, gente. O título era pense e enriqueça. Então Deus nos deu esse cérebro aí, gente, está aí no nosso cabeção, está aqui. Vamos usá-lo a nosso favor. Não vamos permitir que coisas negativas tomem conta da gente, a gente acaba atraindo coisas negativas e tenta justificar por causa das coisas que nós vemos. Para com isso. Fale somente o que você quer. Se de repente você chegar e falar assim, eu não quero engordar, não fala mais isso, criatura. Começa a falar, eu vou emagrecer. E fala. Pensa como seria o seu corpo magrinho. Meninas, acontece muito isso. Eu vou dar esse exemplo que foi o mesmo que eu dei a semana passada e não sei se ouviram ou não, porque caiu a internet, ok? Mas acontece muito de menina querer ter um corpinho que elas chamam de sarado, tá bom, gente? Corpinho de modelo de passarela. Tá bom, se você quer, beleza, tá bom? Ninguém vai te criticar. Mas eu só vou fazer aqui um parênteses masculinos, falando misericórdia, meninas. Homem não gosta daquilo, tá bom? Só um parênteses aqui. Quem gosta de osso é o totó. Bom, a gente gosta de mulher de verdade. Mas, se qualquer coisa, caso você tenha a meta de parecer a Gi, Gi é amiga minha, chama Gisele Bündchen. Eu chamo de Gi, tá bom, gente? Caso você tenha a intenção, a vontade, o desejo de ter o corpo da Gi, faz o seguinte. Procure a Gi numa revista. Corte a Gi assim, sabe? Recorta a Gi ali. Corta a cabeça da Gi fora. E põe uma foto sua naquele lugar da cabeça, no corpo da Gi. É a sua cabeça no corpo da Gi. E cola essa montagem num lugar que você veja todo dia. Na geladeira, no seu closet, no guarda-roupa, sei lá, na porta do banheiro. Coloca como tela de fundo no computador, no celular, algum lugar. E olha para aquilo e fala, eu vou ter esse corpo. Mais uma vez falando, caso é o que você quer. Tá bom, gente? É importante isso. E não fica falando, eu não quero engordar. As pessoas passam muito tempo da vida pensando o que não querem. E o cérebro, gente, ele tem o poder de atrair aquilo que a gente pensa. Por isso que a gente vê que tem pessoas que estão sempre na lama. Porque o cara só fica pensando o que não quer. Eu vejo pessoas que já ganharam, assim, 2 milhões em um ano, gente. É impressionante, é muita grana, 2 milhões. Mas é muito dinheiro. Aí sabe o que acontece menos de um ano depois, que quando fim do prazo, passou mais um ano, o cara está quebrado. Fala, como que pode? Que habilidade é essa de perder dinheiro que essa criatura tem? A habilidade dele é de pensar coisas negativas. Ele fica pensando que ele não quer ficar sem grana de novo. Ele não quer perder um grupo. Ele não quer ter dívida. Fica pensando isso, gente. E acreditem, é isso que virá. Tá bom? Então, olha, só que esse slide ele vai ficar no Facebook em algum lugar aí, que eu não sei aonde, mas depois o Tony me ajuda e resolve, ou o Alan. Mas fale isso todos os dias para você. Fale bem claro, assim, fale de verdade, deixe bem claro para o universo, para Deus, para os seus amigos, para você mesmo, para todo mundo o seguinte, tudo o que vier é bem-vindo. Deixe que venha. Se for bom, deixe que fique. Se for mal, deixe que vá, mas de qualquer forma, deixe que venha. Então, olha, caso aconteça alguma coisa que você poderia falar que é negativo, não fique bravo. Mais uma vez falando para os meninos que estavam discutindo. Não entra nessa, pessoal. Sabe, porque tudo o que vier é bem-vindo. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. É uma historinha, é uma metáfora, mas é propícia para o momento. Dizem que tinha um rei. Vocês já viram que essas historinhas sempre tem rei, né? Impressionante. Nunca tem um frentista.
Mas tinha um rei, gente, esse rei estava caminhando lá numa floresta e ele tinha ali um cara que fazia tudo pelo rei, era o faz tudo do rei. Bom, resolvia todos os problemas, era médico, curandeiro, se o rei fosse comer alguma coisa, ele comia antes, também era guerreiro, o cara era show de bola, era o homem de confiança do rei. E eles estavam andando ali na mata, de repente o rei quebrou o pé, gente. E o rei quebrou o pé, o cara já veio assim, e o rei falou, amigão, dá um jeito aí, coloca no lugar, me cura, porque eu não posso ficar assim. E esse cara falou assim pro rei, ah não, rei, eu acho o seguinte, você quebrou o pé, não vamos resolver isso aqui agora não, vamos voltar pro palácio, lá a gente pensa. E o rei, o quê? Você tá maluco? Eu não tô pedindo, eu tô mandando, eu sou o rei, conserta meu pé. Ele, não, rei, pensa bem, isso aconteceu, vamos refletir a respeito. E o rei falou, ah, tá bom, vou refletir. Ele pegou esse cara, gente, tinha um poço assim perto, o rei jogou o cara dentro do poço. Ficou doido o rei. Onde já se viu? Aceitar uma coisa negativa, pé quebrado, isso é um absurdo. E o rei continua a caminhar. E aí, gente, caminhando, assim, com dificuldade, caminhando, ele parou ali numa tribo de canibais. Todo mundo sabe o que canibal faz, né, gente? E os canibais pegaram o rei assim e levaram ali, e já ia colocar no caldeirão, iam fazer uma sopa ali do rei, olha só, ia ser show, né? Para comer o rei ali com garfo e faca, não sei se canibal tem garfo e faca, mas iam jantar o rei. Só que a hora que chegou o líder daquela tribo ali, ele viu que o rei estava com o pé quebrado. E pela crença daquela tribo, não pode comer um cara com defeito. Olha só, gente. Tem muita gente que pensa assim, mas tudo bem. Não pode comer o cara ali que está com problema, não pode. O cara está com o pé quebrado, não pode. Aí beleza, soltaram o rei, gente. E o rei ficou feliz da vida, falou, caramba, se o cara tivesse ali consertado, eles não iam ver, e eu estaria morto agora. E o rei voltou para agradecer o cara. Tirou o cara do poço, deu um abraço, falou, você tinha razão. Eu não posso começar a ficar bravo com as coisas que acontecem. Deixe que venha. Porque se for bom, deixe que fique. Se for mal, deixe que vá, mas deixe que venha. Muito obrigado. E o rei contou a história. E o cara falou, não, rei, briga, eu que agradeço. Muito obrigado por você ter me jogado no poço, viu, rei? Qualquer outra pessoa poderia achar que era ironia. E o rei falou, ah, você está meio bravo. Ele falou, não, estou muito feliz, porque se o senhor não tivesse me jogado no poço, eu estaria no caldeirão. Então, gente, olha só, lembra, é uma metáfora, mas é importante você pensar a respeito disso. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós falamos, ah, aconteceu aquilo que é ruim, e às vezes isso que é ruim não é ruim. Na pior das hipóteses, gente, se foi ruim mesmo, você descobriu agora o que você quer evitar, o que você não quer mais na sua vida. Então não fica bravo com isso. Vamos agora, você vai fazer um contato, um convite, alguma coisa e der errado, não fica bravo. Faça perguntas fortalecedoras. Pergunte, por exemplo, o que você não tentou, o que você fez de errado, que estratégia foi adotada. Na próxima vez muda até acertar, e isso é muito legal. É assim que a gente cresce. Então, pessoal, vamos começar a pensar coisas positivas e curtir o momento. Sabe, começa a curtir agora. Meninas e meninos, não sei se tem muito casal na sala, mas é o seguinte, curtam esse momento juntos. Eu fui bancário por um tempo, gente, eu lembro que ali a gente assinava a revista Exame, ok? E aí saiu uma matéria dizendo qual o dia da semana que os empregados mais gostavam. Essa matéria, essa pesquisa foi estendida para estudantes. Então a gente sabe, né, gente? Estudante é a única categoria do mundo que briga por menos. Eles pagam para ter menos aula, sabe? Eles não querem ter aula. E empregado a gente fica feliz quando tem um feriado que a gente não quer trabalhar. Então, o que eu penso, gente? Qual que é o dia da semana que empregados mais gostam? Deveria ser o sábado e o domingo, não é isso? Porque não estão fazendo nada. Olha que legal. E sabe qual foi o resultado da pesquisa? A maioria, gente, deu quase 70%. A resposta foi que o dia mais legal da semana era sexta-feira. E a gente fica pensando, gente, sexta-feira trabalha e sexta-feira tem aula. Mas é o dia que as pessoas mais gostam, os empregados mais gostam. Fala assim, mas por quê? A pesquisa foi além, aí vem toda a explicação ali. Por que é o dia que os caras mais gostam? Porque é a expectativa do sábado e do domingo. É engraçado isso, porque sexta, teoricamente, é o dia como quinta, quarta, terça. É assim que funciona. Então a gente fala assim, se o cara não quer trabalhar, o dia que ele mais gosta, ele quer ser o sábado ou o domingo. Mas não, porque o momento que antecede, ele é tão bom quanto o próprio momento. Então, a partir de hoje, gente, assim, a empresa começou dia 19, tem aí 10, 9 dias. Não é nada, a gente sabe disso. Mas então eu sei que tem pessoas que ainda não estão ganhando o dinheiro que vão ganhar. A gente sabe disso, tá bom, gente? Seria mentira da nossa parte falar assim, ah, já fizemos 1 milionário. Às vezes tem assim, entrada pelo número de pessoas que tem, a gente já sabe isso. Mas de verdade, de colocar, não tem, mas vai ter. Mas as pessoas estão felizes porque sabem que vão ganhar. Mas, se tem alguém na sala que está começando agora,
Fique feliz também, porque você vai ganhar. Esse momento tem que ser mágico. O momento que antecede a sua grana tem que ser tão bom quanto o dia que você ganha a grana. O momento que antecede a nossa viagem, o nosso cruzeiro, porque eu vou junto, viu, gente? Tem que ser assim, é tão gostoso quanto a própria viagem. Vamos nos divertir no processo. Essa é a nossa meta, tá bom, gente? Então, olha, não importa o que está acontecendo. O que importa é como a gente reage ao que está acontecendo, ok? E aí, vamos lá, gente. Eu não sei se algumas pessoas já viram uma favela de perto. É um lugar, assim, uma energia muito negativa, de pessoas tristes. É feio, o lugar não é legal, tá bom, gente? E a gente fica vendo essas casinhas que estão aí, pessoal, e elas foram construídas com bloco, ok? O mesmo bloco que pode construir mansões. Então, vamos imaginar, a matéria-prima, é claro, depois tem acabamento e tudo isso, tá bom, gente? Mas no nosso caso é o treinamento. Mas a matéria-prima é a mesma. Um cérebro que constrói favela é o mesmo cérebro que constrói mansões. O hardware é o mesmo, o equipamento é o mesmo. O que muda é o software, o programa. Os caras, eles colocam um teto, estabelecem que aquilo é o máximo que eles vão conseguir na vida. E sabe o que acontece, gente? As pessoas, aquilo que elas colocam na mente é o que elas vão conseguir. É impressionante isso. Tudo que a pessoa acredita vai acontecer na cabeça dela. Talvez vocês já viram pessoas, gente, assim, que eram ricas, não sei o quê, aconteceu alguma desgraça, alguma tragédia, o cara perdeu o dinheiro e você vê que rapidinho o cara fica rico de novo. Eu tinha um amigo, eu trabalhei na 25 de março um tempo, eu tinha um amigo, gente, ele era quebrado, a gente chamava ele para fazer as coisas, ele não ia, porque ele não tinha dinheiro, sabe, estava sempre pedindo alguma coisa, e ele tinha um carro velho que ele usava para trabalhar, ele precisava daquele carro para entregar os produtos. E dizem que nada está tão mal que não possa piorar, adivinhem, roubaram o carro da criatura, roubaram. E ele estava sempre quebrado, ok? Sempre lascado. Menos de uma semana ele comprou outro carro. O carro era velho, quebrado, lascado, o carro tinha várias cores, cada porta de uma cor, não tem problema. Mas ele comprou outro carro. Sabe por quê? Porque ele precisava do carro. A necessidade é uma bênção. Mais uma vez citando a Bíblia, gente, em Efésios está escrito o seguinte: o Senhor Deus, conforme as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Por isso que não é querer alguma coisa, eu quero um carro, não é isso, é precisar. Se de repente chega e fala assim, eu preciso viver essa vida em abundância, eu preciso ser reconhecido num palco, eu preciso disso, eu preciso dar à minha esposa uma vida maravilhosa, eu preciso dar uma segunda lua de mel, eu preciso tirar minha mulher do trabalho, eu preciso deixar minha esposa na academia o tempo todo. Meninas, esse é o objetivo dos homens, pode ter certeza, tá bom? Por isso que às vezes eles ficam um pouco ausentes, só porque estão trabalhando muito. Mas precisa ter o sentimento da necessidade, não da vontade. Você chega para qualquer pessoa aí, você quer ter isso? Você fala, quero, mas não está disposto a pagar o preço, não está disposto a abrir mão da novela das 9 e pouco lá, não está disposto a abrir mão do Big Brother Brasil. As pessoas não querem abdicar de algumas coisas, e aqui na Boulevard Mundo nós sabemos o seguinte, gente, sacrifício é temporário. E o benefício é para sempre. Nós vamos pagar o preço aí de 1, 2 anos, mas nós vamos ter uma vida em abundância, acreditem, nós vamos detonar, ok? Comece a pensar nisso. Porque o mesmo cérebro que faz algumas coisas negativas na nossa vida é capaz de fazer coisas positivas. Tudo que você está vivendo na sua vida foi você que criou. Nós, mais de 260 computadores aí, nós não somos vítimas de nada. Comece a acreditar nisso. É muito ruim quando nós nos colocamos no papel de vítima, gente, porque se eu sou vítima, não há nada que eu possa fazer. Ó céus, ó vida de azar, aconteceu. E aí eu não tenho como evoluir. Então agora pense, você está vivendo o que está vivendo por causa das decisões que você tomou no passado. Você vai viver uma vida maravilhosa dependendo das decisões que tomar hoje, não amanhã. Não deixar para depois, não coisa de vou pensar. E principalmente, gente, e aí vai um recado para caso tenha convidados na sala, tá bom? Se eu vi uma proposta, o Alan Lima detonou, mostrando aqui. Não queira entender tudo. Sabe por quê? Porque não dá para entender tudo. Às vezes a gente fica aí 10 dias olhando alguma coisa e começa a entender. Não queira, não se preocupe. Eu não entendi aquela parte. Desencana. Porque o mais importante agora não é a razão. O mais importante agora é a sua emoção positiva. É você falar, eu vou detonar, vou fazer esse negócio. Depois eu vou entender aos poucos. Ok, gente? Comece a pensar sobre isso. A emoção, ela nunca vai, a razão nunca vai vencer a emoção. Então, deixar bem claro um recado para as pessoas aqui que estão tomando essa decisão. Se você for se aconselhar a respeito da empresa com alguém, aconselhe-se com quem te convidou. Não faz sentido você vir até aqui, assistir uma apresentação, falar, vou me aconselhar. E vai se aconselhar com pessoas que não conhecem a empresa, não conhecem o produto, não conhecem o plano, não conhecem o mercado.
Como? É a mesma coisa. Ah, eu estou com dor no coração. Já sei, vou no meu mecânico. Não é assim que funciona. Aconselhe-se com pessoas que estão fazendo esse negócio. E outro recado para os convidados da sala, tá bom, gente? O seu amigo que te convidou, ele quer o melhor para você. Acredite nisso. Sabe por quê? Porque antes de te convidar, ele entrou nessa empresa. Ele não está chegando e falando assim, ó, vai lá, mó roubada, se der certo você me avisa. Não, primeiro ele entrou. E se ele entrou, é porque ele gostou. Se ele entrou, é porque ele quer alguma coisa melhor para ele e para a família dele. E ele que gostou tanto que está te convidando. Ele quer para ele a mesma coisa que ele quer para você. Isso é amor, tá bom, gente? Acredite nisso. Então, aqui, gente, se você tiver alguma dúvida, pergunta mesmo. Olha, só esses dias, faz umas 2 semanas, ligou uma menina vendendo um seguro aqui. Eu não queria comprar, gente. Eu já tenho o meu plano, estou feliz, não sei o quê. Eu não queria. Aí ela falou um monte de coisa. Eu falei, tá bom, moço, tá? Um beijo, tchau. Eu desliguei. Sabe por quê? Porque eu não queria comprar. Agora, quando a gente fica fazendo pergunta, é porque a gente está interessado. Então, convidados, perguntem mesmo, ok? Porque tem uma coisa importante. A vida está se abrindo para você. Algumas pessoas falam, Wagner, é difícil fazer isso. É difícil? Não é difícil, é trabalhoso, tá bom, gente? Eu não vou falar para você que você acabou de entrar e aí vai ter todos os frutos imediatamente. É trabalhoso, mas não é difícil. Mesmo porque você vai ter um monte de gente fazendo isso para você, ok? E as pessoas vêm falar, Wagner, o que eu vou fazer agora? Assim, eu acho que isso é meio complicado. Eu falo, se você acha que é difícil, continua do seu jeito. O seu jeito deve estar melhor do que aqui, tá bom, gente? Então aqui nós vamos detonar, mas você precisa acreditar nisso, ok? Não duvide, não permita que o medo tome conta de você. Eu passei um filme que aqui não vai dar para passar, gente. Eu passei o filme do Will Smith. Esse filme é muito legal. Se tiver oportunidade, assista esse filme, tá bom? Já que a cena mais legal eu passei lá também. É impressionante isso. Mas assista esse filme porque o Will Smith, ele está assim, num momento delicado, ele teve um problema, ele tem que mandar o filho dele numa roubada. E tem um bicho solto ali que chama ursa. E esse bicho, ele fareja o medo. Olha que coisa engraçada. Ele vai atrás do medo, ele percebe, se alguém está com medo, ele vai lá e pega. E o Will teve que mandar o filho dele para isso. E aí o filho dele mora ali e fala, pai, a ursa não te pega porque você não tem medo. Como você conseguiu? Gente, ele dá um show, Will Smith. E ele deixa bem claro isso. O medo só existe em um lugar. O medo só existe em um lugar, gente. É na nossa mente. Ele fala, acho que o nome do menino aqui tá, ele fala que tá, eu não vou mentir para você. O perigo é real, mas o medo é fruto da sua imaginação. Muitas vezes a gente cria um cenário negativo, pessoal. Eu não sei quantos aí da sala já andaram de montanha-russa, por exemplo. Montanha-russa, a gente está lá e a gente grita, né? Ah, mas a gente sabe que vai dar tudo certo. Então, se a gente estiver numa situação delicada, você pode até gritar, ah, mas acredita, divirta-se, vai dar tudo certo. E o Will fala para o filho dele assim, fala, olha, só existe um lugar onde o medo está presente, que é no cérebro, na nossa mente. Nós criamos um cenário negativo para o futuro que nós nem sabemos se vai acontecer ou não. Somos nós que fazemos isso, nós projetamos o pior. E as pessoas projetam um cenário ruim e coisas ruins acontecem. O bom é saber que o oposto é verdadeiro, tá bom, gente? Assista esse filme que vai valer a pena. Outro filme que fala um pouquinho sobre isso, mais uma vez, gente, é metáfora, tá bom? É um filme. Mas outro filme que fala um pouquinho sobre isso é o filme aí do Mestre Yoda. Quando Luke Skywalker não consegue pousar a nave, gente. Ele fala assim, mas eu não acredito que é possível. E aí o Mestre Yoda deixa bem claro, é por isso que você não consegue. Enquanto ele não acreditar, gente, que é possível, ele não ia conseguir. Então era uma mudança da mente mesmo. Precisamos mudar o que está aqui, pessoal. E olha outra historinha legal. Dizem que um cara ele foi pescar. Eu não sei quem gosta de pescar aí na sala, tá bom, gente? Mas o cara foi pescar. E ele estava olhando lá uma criatura do outro lado do lago ali pescando. E o cara era japonês. Sabe quem gosta de pescar? Sabe. Quando tem um japonês perto, ele pesca mais que a gente. Mas ele pescou um peixe ali, gente. O peixe era grande, muito grande. Todo mundo olhou assim, né? E esse cara ficou observando. O japonês pegou e soltou o peixe grande. E muitas pessoas que fazem isso, tá bom? A gente gosta do esporte, né? Então não vai matar o bichinho, não vai comer mesmo, solta, ok? O cara falou, beleza, né? Soltou o peixe, show. Passou um tempo, ele pescou outro peixe. Só que esse outro peixe que ele pescou era pequeno. E aí o japa guardou o peixe pequeno. O cara falou, ué, coisa estranha, mas beleza. Passou mais um tempo, pegou um pequeno, guardou, o grande soltou, e ele guardava todos os pequenos e soltava os grandes. Aí o cara não se conteve e falou, Jesus, misericórdia, vou conversar com essa criatura. E foi até lá. E a hora que chegou lá, falou, amigão, na boa,
Por que você solta o peixe grande e guarda o peixe pequeno? E o japonês falou assim, olha, na verdade eu queria levar o peixe grande também para casa. Mas não dá, porque lá em casa a frigideira é pequena. Eu sei que é uma historinha, eu sei que é uma metáfora, mas a frigideira nesse caso é a nossa mente. Tem pessoas que ainda estão com a frigideira pequena e fica atrás somente dos peixes pequenos. Ela tem a habilidade de pescar peixes grandes. Ela pode fazer alguma coisa muito legal da sua vida, mas não enquanto ela não trocar a frigideira. E o convite que eu quero fazer para vocês, gente, hoje é só esse. A vida está aí. A vida está se abrindo para você viver uma vida em abundância. A gente não pode hoje desperdiçar o nosso tempo, gente. Nós temos 86.400 segundos todos os dias da nossa vida. A gente usando ou não, a vida não quer saber. William Shakespeare tem um texto muito legal que chama Aprender. Ele fala assim que o mundo não para que a gente conserte os caquinhos. Continua a rodar. Desses 86.400 segundos, a decisão é sua. O que você vai fazer a partir de agora? Vai passar o dia olhando coisas negativas, reclamando, brigando com quem não tem nada a ver, não faz sentido isso? Porque não adianta, gente. A gente usando ou não usando esse tempo, amanhã vai vir mais 86.400 segundos. Não dá para juntar. Você não vai ver uma pessoa acumulando tempo na vida. Tempo é uma das coisas mais democráticas que existem. Você pega o cara mais rico do mundo ou mais pobre do mundo, os dois recebem 86.400 segundos por dia. A diferença é o que cada um faz com o seu tempo. Então aqui, gente, olha, nós teremos técnica. Semana que vem eu vou falar de uma técnica de contato. Como contatar as pessoas. E a gente vai fazer isso, pessoal, bem na boa, sabe? Bem tranquilo. A gente vai convidar as pessoas bem na boa, bem tranquilo. Vamos usar o nosso tempo com coisas muito legais. Não use o seu tempo brigando com as pessoas ou vendo Big Brother Brasil, Cidade Alerta, Brasil Urgente, seja lá o que for. Sabe, não desconte nas pessoas que você ama qualquer problema que você tem aí fora. Muda sua frigideira. Comece a procurar peixes grandes para viver uma vida em abundância. Nunca aceite nada que não seja o melhor na sua vida. Nós precisamos fazer isso, pessoal. Precisamos começar a elevar os nossos padrões, usar o nosso tempo da melhor maneira possível, só com coisas que agreguem valor de verdade, ok? Nós não podemos, de verdade, ficar só olhando para coisas negativas ou para o passado. Então, vamos ter metas ousadas, sonhos ousados de verdade. Começar a pensar em coisas muito legais. Tem pessoas que falam assim, Wagner, mas e se eu tiver uma meta muito grande e, de repente, por alguma razão, eu não realizar o meu sonho, gente? Assim, o problema, na verdade, não é a gente ter uma meta muito grande e não conseguir. O problema é ter uma meta pequena e conseguir. O problema é uma pessoa ser bem-sucedida em coisas que não têm valor. Sabe? Então aqui, gente, pode ter certeza que se você colocar uma meta muito alta para você, pode ser financeira, de carro, seja lá o que for, você colocar uma meta e não bater essa meta, mesmo assim foi bem melhor do que se não tivesse tido meta nenhuma. Porque nós vamos nos divertir no processo. Não é agora, não é quando a gente conquistar. Tá bom? Então eu faço questão de deixar esses filmes, aí eu sempre faço alguma coisa, e quando tivermos presencialmente, gente, e nós estaremos, as pessoas já viram aí no Face, aliás, o calendário ficou muito bonito. Quando nós estivermos nas cidades, aí a gente tem aquele tempo de passar o filme, comentar, pegar feedback, ok? Mas hoje, como não deu para concluir isso a semana passada, hoje o que eu quero falar para vocês é o seguinte, a única limitação é aquela que você impõe na sua própria mente, ok? Acredite o seguinte, pessoal, 99% das coisas que estão disponíveis para você, 99% das coisas que estão disponíveis para você, é muito fácil você conquistar. Vai dar um pouco de trabalho, tá bom? Mas é muito fácil. Isso só precisa de um ajuste. Vou dar um exemplo aqui, que a gente já está chegando no final e tem um recado aqui, mas vamos lá. Eu quero dar um exemplo muito legal para vocês. Acho que todo mundo tem GPS, né, gente? Todo mundo tem GPS. Então, como que funciona o GPS? O GPS ele precisa de duas informações. Primeira, onde nós estamos. Segunda, onde queremos chegar. É isso que o GPS trabalha, tá bom, gente? Só isso. Onde nós estamos, a gente permite e ele sabe onde a gente está. Só que a gente precisa escrever ali onde nós vamos chegar.
Nós precisamos escrever o nosso objetivo. Nós precisamos escrever a nossa meta. E aí sabe o que acontece? Aí clicamos ali, aparece a bolinha, e de lá de cima, negócio de satélite que eu não entendo, de lá de cima vem a informação. E essa informação vem, gente, aparece. Vire à esquerda, vire à direita. Tem radar lá na frente, tem polícia. Tudo que a gente precisa, gente, está lá. Tudo, não é 99%, é 100%, está à nossa disposição. E eu não sei se já aconteceu com alguém de colocar um endereço ali e a mulher do GPS fala assim, vire à esquerda, e de repente a gente vai reto, ok? Aí erramos o caminho. Nos desviamos do nosso caminho, nos afastamos do nosso objetivo. O que, que acontece? Aparece outra rodinha lá, recalculando rota. E de lá de cima vai vir de novo um novo caminho para a gente traçar. Sabe por quê? Porque nós vamos chegar no nosso objetivo. Simples assim. Então pense nessas duas informações. Primeiro, gente, reconheça onde você está. Reconheça. Assuma como está a sua vida hoje. Não queira viver uma vida que não faz parte da realidade, ok? Onde eu falo isso? Nós teremos treinamento aqui, gente, de planejamento financeiro. E acreditem, tem pessoas que não sabem nem quanto custam por mês. Tem muitas pessoas que não têm ideia, tá bom? Mas nós teremos um planejamento financeiro para os casais. Que a Andrea vai falar muito com a esposa, eu muito com... As pessoas estão fazendo o negócio e um momento que é para o casal, tá bom? E ali a gente coloca ali quanto que a pessoa custa, quanto que ela ganha, quanto que ela tem que ganhar, o que vai fazer com a grana, ok? E nesse momento, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala um pouquinho sobre metas também, que é importante ter, tá bom, gente? E aí a gente vê pessoas falando assim, meta de curto prazo, comprar uma, sei lá, um Porsche Cayenne. Só que o cara não está ganhando grana para comprar um Porsche Cayenne. Em 6 meses ele não vai comprar o Porsche Cayenne. E o pior, às vezes o cara está endividado. E aí o que eu falo para as pessoas? Né? A gente tem que entender, colocar no lugar da pessoa, falar, show, putz, Porsche Cayenne, um carro da hora, ok? Mas a minha sugestão, a minha opinião, é que a primeira meta é quitar as dívidas. A segunda meta é juntar uma grana. A terceira meta pode ser o que você quiser, tá bom, gente? Mas é importante que você quite as suas dívidas, tire essa paz. E aí, meninos, homens da sala, eu vou falar uma coisa para vocês. As mulheres precisam dessa segurança. As mulheres precisam dessa paz. Eu já vi muitos homens que reclamam da mulher. Falam, ai, minha mulher é o seguinte, ela não me apoia. Mostre para ela que você está fazendo uma coisa que vai gerar uma vida em abundância para o casal. Mostre isso. A responsabilidade é sua, menino. Ela quer essa segurança. Então senta, às vezes tem homem que nunca fez isso. Senta, abre um caderno e fala, meu amor, é o seguinte, nós estamos aqui na Boulevard Moon, nós vamos ganhar 30% aqui da menor perna, eu vou convidar esse. Mostra o que vai acontecer. Mostra que vocês vão viajar pra caramba. Mostra que vocês vão conquistar. Mostra isso. Porque a hora que a menina tiver a segurança, ela não fica mais brava contigo. Ela não fica mais te questionando, ok? Então é responsabilidade. E aonde eu quero chegar falando isso, né? Que eu comecei desse assunto e quero concluir. Que você não precisa provar nada para ninguém. Quando você não precisa comprar um carro para mostrar para o seu vizinho que a Boulevard Monte é demais. Eu já vi pessoas que falam assim, eu convidei meu vizinho. Ele não entrou. Ele riu de mim, mas ele vai ver que eu vou comprar um carrão e esfregar na cara dele. Olha que bobagem, gente. Vai perder um amigo, para quê? E não precisa comprar um carro para provar por um amigo. Na verdade, a pior coisa que existe é comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não lhe interessa. Não faça isso. Você não está aqui para provar nada para ninguém. Meninos e meninas, vocês estão aqui para viver uma vida maravilhosa. E é isso que a Boulevard Mundo vai proporcionar para vocês. Você não tem que provar, não tem que ficar desfilando coisa aí. E sabe, às vezes para o casal, mais importante do que ter um carrão, às vezes é ter uma casa aqui, outra na praia, eu não sei. Às vezes é pegar a família e fazer viagens inesquecíveis, aquelas maravilhosas pelo mundo. Faça alguma coisa que é legal para vocês, ok? Não entre nessa de impressionar as outras pessoas. Mesmo porque, gente, tem pessoas que falam, não, Wagner Dias, no marketing o carro é importante. É importante, não tenha dúvida disso. Mas numa mesa, face a face, quando você está olhando para uma pessoa, ele não sabe que carro você tem. Você tem que ser importante. Na minha opinião, a melhor parte do carro são as pessoas que estão dentro dela, não a lataria nem a tecnologia. Então, gente, é só que um parênteses, né? Porque quando tivermos o treinamento de planejamento financeiro, eu vou pegar pesado nisso. Não deva nada para ninguém. Tá bom? Quite todas as suas dívidas. Guarde uma grana. E aí sim, agora, pensa como que você vai torrar essa grana. Eu lembro que uma vez eu assisti um filme que chama Meu Nome Não é Johnny, e o cara falou, qual que é a sua meta? Ele falou, ganhar $1 milhão.
E ele falou pro outro cara, e a sua? Ele falou, gastar US$ 1 milhão, tá bom? Então, meta é um negócio bem pessoal mesmo, tá bom, gente? Mas voltando aqui, que nós já estamos chegando no nosso final, falar para vocês, nós rodaremos as cidades. Nós temos uma agenda de 3 meses sem parar. Chegar em casa, o cachorro vai avançar em mim, né? Mas tudo bem, não tem problema. Nós vamos, enquanto nós estivermos nas cidades. Amanhã eu estou em Curitiba, não sei se tem alguém de Curitiba na sala. A agenda está no Face, tá bom, gente? Mas, o que eu quero falar para vocês? O intuito dessa empresa é preparar um ambiente propício para os diamantes brilharem. É só isso. Você que já tem essa certeza, sabe? Você que chega e fala, eu vou fazer acontecer, eu vou detonar, eu sei que isso é possível. E às vezes você não teve chance de fazer isso em alguma empresa, ok, gente? Você não teve isso? Agora você tem. Então, saiba o seguinte, nós vamos fazer acontecer. Eu falo para as pessoas, os convidados aqui, a gente fala assim, vamos lá, vamos junto nessa jornada, mas de verdade, vamos juntos mesmo. Tem gente que fala, Wagner, eu não quero arriscar. Se você não está disposto a arriscar, você tem que estar disposto a uma vida comum. E aqui a gente não está falando de coisas comuns, nós estamos falando de coisas extraordinárias. É isso que nós vamos conquistar. E você, convidado, que está na sala, se você vier, vai ser mais legal ainda. Eu quero encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa de hoje, pessoal, contando uma história para vocês. Eu tenho 2 livros escritos. Na verdade, eu tenho 4 livros escritos, mas o que a gente divulga e os livros que nós estamos trabalhando são somente 2. Um chama Sucesso Sem Segredo, que ele é muito voltado para o marketing multinível, muito voltado para marketing de relacionamento. Fala sobre o poder da palavra, sobre ação, sobre metas, objetivos, contato. É um livro bem voltado. Assim, não é técnico, mas é bem voltado. E outro livro, que é o mais recente, chama Nada na Vida é por Acaso. Eu acredito muito nisso, gente. Que nada é por acaso. Quando a gente começa a acreditar nisso, que tudo tem um propósito, a gente não sofre mais. E o Nada na Vida é por Acaso, ele conta a história de 2 espermatozoides e eles ficam ali conversando, né, para ver quem vai fecundar o óvulo. Sou eu, é você, afinal, chega a ter 1 bilhão de espermatozoides. E eles são quimicamente iguais, a composição é a mesma. Fala, qual que é o fator determinante, então? Por que um espermatozoide vai conseguir e os outros não? Será que os outros são perdedores? Tá, é uma história. Se tiver oportunidade, nas nossas viagens a gente vai levar alguns, tá bom, gente? Mas eu coloquei uma história ali, gente, eu quero compartilhar essa história com vocês para falar da importância de agir agora. Sempre da melhor maneira, sempre curtindo cada passo, mas temos que agir. Aqui tem um menino, eu não sei da sala quantas pessoas têm filhos, tá bom, gente? Mas tinha um menino, o sonho desse menino era ser jogador de futebol. Ele queria de qualquer jeito, pessoal, jogar. Ele via estrelas brilhando, Neymar, Messi, Kaká. E ele falou assim, um dia eu vou jogar bola com esses caras, eu tenho certeza. Ele treinava, pessoal. A gente sabe que um jogador, a gente vê esses craques, né? A gente não pode esquecer. Quando o cara não está jogando, o cara está treinando, é assim que funciona. Esse menino treinava, ele treinava duro, pessoal. Mas esse menino tinha um diferencial. E o diferencial era o pai dele. Só abrindo um parênteses aqui, gente, um dos treinamentos que nós tivemos vai falar sobre pai. Existem 4 tipos de pais. Existe um pai presente e presente. Existe um pai presente e ausente. Existe um pai ausente e presente. Existe um pai um pai ausente e ausente. O pai que faleceu, por exemplo. O pai desse menino era presente e presente. Se o treinador falasse assim, amanhã não tem jogo, vocês só vão correr em volta do estádio, lá estava o pai do menino sentadinho, gente, na arquibancada. Só que o pai desse menino, gente, era cego. Ele não via o filho jogar bola, mas para ele estava bom, porque o filho estava vendo o pai. Terminava o jogo, gente, o menino pegava na mão do pai e falava, pai, eu detonei, eu comi a bola, e o pai falava, conta, filhão, o que aconteceu? Conta. E o menino ia contando ali, gente. O pai era o motivo da ação do filho. Como esse menino jogava, vocês entenderem. Mas jogava tanto que o time dele foi parar na final de um campeonato. O menino estava doidão, o menino estava pilhado, era isso que ele queria, o jogo estava marcado para domingo, 4 horas da tarde. Só que no sábado, um dia antes do jogo, o pai desse menino morreu, gente. Tem um filme do Mel Gibson que chama Coração Valente, que ele fala, todos os homens morrem, só que alguns nunca vivem de verdade. O pai desse menino viveu.
E o menino estava muito triste, porque agora ele tinha que tomar uma decisão. Ele pensava, eu vou para o jogo ou não vou para o jogo? O motivo dele jogar era o pai. Se não tem mais um motivo, para que jogar? Ele ficou pensando, gente, mas de repente ele falou, quer saber? Eu vou para o jogo. E ele foi. E a hora que ele chegou ali no vestiário, gente, o time estava na preleção, ele abriu a porta, ninguém falou nada. Mas ficou um clima pesado. Os outros jogadores se olharam assim, pensaram, né? Caramba, o pai desse menino morreu ontem e ele veio agora hoje jogar bola, que estranho, né? Mas ninguém falou nada, tá bom, gente? E o treinador mandou todo mundo para o estádio, para o campo, e deixou esse garoto no banco de reservas. Vou abrir um parênteses aqui. Nunca aceitem banco de reservas na sua vida. Não aceite isso. Você sabe o quanto você estuda, o quanto você trabalha, o quanto você se dedica. Não faz sentido ficar às margens. Não faz sentido ficar num banco de reservas. Tem que jogar no time principal, ok? E é por isso é o que nós vamos proporcionar. Mas, fechando parênteses, aquele menino estava tão triste aquele dia que ele aceitou o banco. E ele ficou quietinho ali, sentadinho, vendo o time dele jogar. E aquele dia a gente estava ruim. Terminou o primeiro tempo, estava 2-0 para o outro time. No intervalo, o treinador tentou pilhar. Vamos lá, vocês conseguem, vocês são capazes, vocês não estão aqui por acaso, voltem e conquistem o troféu. Mandou o time todo para o campo. 5 minutos do segundo tempo. 3-0 para o outro time. O treinador não sabia mais o que fazer, pessoal. Não sabia mesmo. Ele, de repente, olhou para o lado e viu aquele garotinho triste, sentado. Era o pior dia da vida dele. O time dele jogando, o time dele perdendo. O pai dele morreu ontem, ele está no banco de reservas, ele não sabia, sabe, ele estava assim triste. O treinador olhou e fez uma pergunta para ele. O treinador falou assim, quer tentar? E ele falou, quero. E esse é o segundo e último parênteses que eu vou abrir aqui da noite. Quando alguém lhe oferecer uma oportunidade, aceite. Esse menino vestiu a camisa e entrou em campo. Mas vestiu mesmo a camisa e entrou em campo. Primeira bola que aquele garoto pegou, ele fez um gol. 3-1. A torcida, a gente levantou e falou, caramba, né? Olha só, primeiro chute, já a torcida falou, acho que dá. O time começou atacando, gente, continuou atacando. Esse menino foi lá e fez o segundo gol, 3-2. E aí a torcida levantou. A torcida começou a pressionar. Teve uma falta perto da grande área, o menino foi lá e pegou a bola para ele. Quem já jogou futebol sabe que isso significa que está chamando a responsabilidade. Pode até ser que eu erre, mas eu vou cobrar. O menino cobrou e fez o terceiro gol, gente, 3-3. Parecia o massacre da Serra Elétrica. O time dele atacando o outro, sabe, perdido. Aquela palavra apagão que a gente não gosta de falar. Mas o outro time estava perdido na retranca, o time atacando. Chutaram uma bola de longe. O goleiro rebateu. E a bola sobrou no pé desse garoto, que só teve um trabalho. Empurrar a bola para o gol. E quando ele fez esse quarto gol, acredita, alguns tiveram ainda coragem de falar que ele teve sorte, né? Mas tudo bem, deixa isso para lá. Terminou o jogo. O time dele campeão. A torcida invadiu o campo. Repórteres queriam entrevistá-lo de qualquer jeito. Como que pode? O menino entrou no segundo tempo, fez 4 gols, detonou. O que aconteceu? E ele foi rapidinho pro vestiário. Sabe por quê? Porque ele não estava naquela vibe de curtir ainda. Ele não estava tão feliz assim. Ele foi rapidinho pro vestiário. Chegando lá, gente, primeira pessoa que ele encontra. Treinador. O treinador estava até constrangido. Falou, caramba, deixei esse menino no banco de reservas. Misericórdia. E o treinador olhou para ele e falou, filho, olha, eu sei que você sempre jogou muito bem. Você nunca foi um craque, jogou bem, só que hoje você se superou. O que aconteceu que hoje você comeu a bola? E o menino estava cansado, gente, e triste. E ele falou assim, olha, você sabe que meu pai morreu ontem, não sabe? O treinador falou, sei, pensei até que você não viria, mas o que isso tem a ver com a pergunta que eu te fiz? E o menino falou assim, você sabe que meu pai era cego, não sabe? O treinador falou, sei, eu só ainda não entendi onde você quer chegar. E o menino chorando falou o seguinte, é que hoje é a primeira vez que meu pai me vê jogar bola. Então eu joguei por causa dele. Eu quero terminar essa nossa conversa aqui, de todos vocês que estão na sala, dizer assim, jogue como um craque, como se fosse o último dia seu. Sabe por quê? Porque as pessoas que você mais ama nesse mundo estão vendo você jogar. Elas precisam do seu resultado positivo. Elas precisam que você detone. E é por isso que a gente fica até 11 horas aqui em treinamento. Então, não se acovarde não. Os convidados que ainda estão na sala, é o seu momento, meu irmão. Vamos detonar. Vamos viver uma vida em abundância. Acredite que vale a pena jogar esse jogo.
Eu quero agradecer a presença de vocês, nós deu o meu tempo aqui, gente. Muito obrigado mesmo pela paciência. Alan, você está sempre comigo, obrigado, meu irmão. Gente, eu quero falar para vocês, esse é o meu papel, nós vamos conversar muito ainda, vocês vão ter que me engolir. Meu nome é Wagner Dias, eu sou Boulevard Mundo. Nós amamos todos vocês. E que Deus nos abençoe, gente. Valeu, pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau.